E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast, A Bíblia e a Ciência. Mas com esse título do nosso podcast, você poderia se perguntar: a Bíblia e a ciência não são dois ministérios totalmente distintos e separados? A Bíblia está de um lado, com teologia, com filosofia, e a ciência estaria do outro lado oposto, com dados, com conhecimento, com revelações que são baseadas em experimentos no laboratório. Como é que esses dois ministérios poderiam estar conversando? Bom, você tem aprendido aqui nesse podcast que esses dois ministérios se intercalam, se relacionam e correlacionam perfeitamente bem. A Bíblia tem verdades teológicas, sim, filosóficas, sim, mas ela também contém grandes verdades científicas. Ela é um guia seguro de fé, de prática, mas também de ciência. Ela é um guia seguro para a nossa alimentação, para a nossa saúde, para o sanitarismo. Ela é um guia seguro para sabermos sobre as nossas origens, porque dizem por aí que uma grande explosão, pegou nada para nada, por nada, e desse nada fez o tudo, um universo estruturado, magnífico, colorido. Dizem que naquela sopa ácida, escaldante e venenosa surge a primeira ameba, que lenta, gradual e sucessivamente vai evoluindo, passando pelos chimpanzés, que seriam seus parentes, até darem todas as amebas evoluídas que estão por aí. Será que essa é uma verdade da ciência que está lá daquele lado, e a Bíblia desse lado está falando sobre mitologias, alegorias de um Deus que tudo fez pelo poder da sua palavra, que nos fez prontos há 6.000 anos atrás, que chamou o universo à existência, e ele disse: haja universo, e o universo se fez, pronto, que não foi realmente nada lento, gradual e sucessivo. Você tem aprendido aqui, nesse podcast, que sim, a Bíblia e a ciência sempre andaram, andam e continuarão andando juntas. A ciência e a Bíblia. Grandes verdades científicas anunciadas na palavra de Deus. Eu sou Marcos Eberlin, cientista, pesquisador, professor, escritor, defensor da teoria do design inteligente, mas um cientista, sobretudo, cristão, e, sobretudo, um cientista cristão que aprendeu a respeitar a palavra de Deus e a reconhecer na palavra de Deus um guia seguro em ciência. A autoridade está na Bíblia, inclusive para interpretar a ciência e não o contrário. E nesse podcast, o 59, falaremos de mais uma grande verdade científica da Bíblia. O título é esse: segundo a sua espécie. Olha, aprendemos por aí que aquela ameba primordial foi a base da árvore da vida e que teríamos um ancestral comum, aquela ameba, que foi se diversificando até dar em todos os diferentes tipos de vida que habitam nesse planeta. Então, na realidade, não fomos criados segundo a nossa espécie, o nosso tipo básico. Somos todos descendentes de um mesmo ser, aquela primeira ameba que habitou um dia esse planeta, que surgiu nesse planeta por processos naturais. Dizem, inclusive, que até esse processo foi guiado por Deus e que, de fato, todos partimos de um único organismo. Mas, quando vamos olhar a ciência da Bíblia, percebemos uma informação totalmente diferente, uma verdade totalmente diferente, porque em Gênesis 1:25 está escrito assim: e disse Deus, produz a terra seres vivos segundo as suas espécies, rebanhos domésticos segundo as suas espécies, animais selvagens, aves, peixes, encham as águas e multipliquem-se segundo a sua espécie, segundo a sua espécie. Você percebeu que Gênesis repete várias e várias e várias vezes
essa declaração segundo a sua espécie, segundo a sua espécie. Então, qual é a verdade que a Bíblia anuncia? Caninos foram feitos caninos, felinos foram feitos felinos, humanos foram feitos humanos. A espécie da Bíblia, hoje nós sabemos pela ciência, corresponde às famílias, às grandes famílias de animais e plantas, dos seres vivos que habitam a Terra. E fomos então avaliar pela ciência o que nós descobrimos. Existe uma diversificação entre os seres vivos? Sim, mas os estudos repetidos e continuados, as novas revelações do genoma dos seres vivos, têm mostrado que essa diversificação ela é mínima. Ela ocorre nos detalhes, nas perfumarias, na extensão de alguns órgãos, um braço mais longo, uma perna mais curta, um pelo mais peludo, um pelo menos peludo, uma decoração um pouco mais intensa, um pouco menos intensa, mas percebemos hoje que há um limite. Michael Behe, no seu novo livro, A Evolução de Darwin, mostra vários experimentos feitos em laboratório com diferentes animais e seres vivos, mostrando que o limite da diversificação vai até a família, não passa de família. E que essa diversificação é como centavos numa conta de milhões e milhões e milhões. E já sabemos hoje, pela ciência, pelo genoma, pelos estudos de laboratório, experimentos feitos em laboratório, que não há como você ultrapassar o limite de família. Qual seria então a conclusão? A conclusão é que a vida surgiu nesse planeta já com as famílias estabelecidas. Um primeiro casal de canino, um primeiro casal de felino, um primeiro casal de humanos e um primeiro casal de chimpanzés. Os caninos deram origem, por diversificação, aos lobos, raposas, cães, coiotes. Mas você já viu um lobo, uma raposa, um cão e um coiote? Diversificação do mesmo tema. Pequenos detalhes. Um pouco mais longo, um pouco mais curto, um pouco mais de pelo aqui, um pouco menos de pelo ali. Uma diversificação mínima. Gatos, onças, leopardos, leões. Idem. Pequenas modificações do mesmo tema. Chimpanzés e humanos, já falamos aqui num podcast, não há nenhuma possibilidade de termos partido do mesmo ancestral símio comum. Somos completamente diferentes, 80% diferentes em proteínas, 33% nos nossos genomas. Os tentilhões nas ilhas de Galápagos ficaram lá por 2 milhões de anos, segundo a evolução. O que nós verificamos? Variações extremamente sutis. Comprimento do bico, a sua capacidade, um bico mais duro, mais forte, mais resistente, que poderia quebrar sementes diferentes. Passada a necessidade, eles voltam para a forma original, selvagem. Mais uma grande verdade científica anunciada pela palavra de Deus. Fomos feitos segundo a nossa espécie. E a espécie da Bíblia, hoje descobrimos que é a família da biologia. Fomos feitos segundo a nossa família. Canino sempre foi canino, felino sempre foi felino, humano sempre foi humano e chimpanzé sempre foi chimpanzé. Pequenas variações. Caninos dando lobos, raposas, cães, coiotes, gatos, onças, leopardos, leões, mas canino sempre foi canino, felino sempre foi felino. Quanto se gastou nessas pesquisas? Tempos em laboratório, reagentes, experimentos, especulações, tentando estabelecer uma árvore da vida, um ancestral comum. Para os humanos e os chimpanzés, um ancestral símio comum, mas a grande verdade anunciada pela palavra de Deus, corroborada pela ciência, é que
segundo a nossa espécie, fomos formados. Uma declaração que encontramos na palavra de Deus em Gênesis 1:25, mais uma grande verdade científica da Bíblia. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.